Graça e paz, queridos. Boa noite. Nós estamos vivendo um tempo onde eles nos dão muitas opções, né? Eles falam que todos os caminhos, nós vivemos um tempo que eles falam que todos os caminhos levam a Deus, né? Eles falam que mas o Deus que eu falo aqui é o mesmo Deus que você fala na sua. E nós estamos vivendo um tempo num tempo difícil para nós cristãos, é um tempo muito difícil. E só de você estar aqui hoje, nessa noite, você venceu, né? Nós vencemos por estarmos aqui nessa noite. E você que está em casa e não conseguiu estar aqui presente, né, de corpo presente nessa noite, eu queria dizer, seja muito bem-vindo a esse culto. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa tocar o nosso coração nessa noite. E que você possa entender que você é um privilegiado e uma privilegiada de estar na casa de Deus nessa noite. A Bíblia, lá em Apocalipse 1:18, fala assim: eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Que nessa noite nós possamos declarar que o nosso Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, por minha causa e por sua causa. Então, se você crê, né, nisso, nessa noite, eu queria pedir para que você levantasse no seu lugar. E nós vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. A morte não tem mais poder, e para sempre, sempre Ele será exaltado. Jesus, nós dizemos, Senhor, obrigada, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor passou por mim e pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Por isso, Deus, nós queremos te dar hoje o nosso louvor e a nossa adoração pelo sacrifício na cruz. Por isso, nessa noite, nós queremos levantar a Ti louvor de gratidão, louvor de exaltação. Nós queremos exaltar, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Obrigada. E nós dizemos: ser bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, ser bem-vindo neste lugar. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador.
vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Jesus, por isso nós cantamos aleluia ao teu nome, porque tu és digno, Senhor. Por isso nós exaltamos o teu nome nessa noite, porque tu és digno de toda a honra e de toda a adoração. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Você pode cantar aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Nós cantamos, Senhor. Cantamos aleluia. Nós cantamos a ti. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Pra sempre adorado és. Pra sempre ele vive, ressuscitou.
tu és exaltado. Para sempre tu és exaltado, querido. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim: do que adianta nós ganharmos o mundo todo? Do que adianta nós ganharmos riquezas? Do que adianta nós ganharmos fama? Do que adianta nós ganharmos reconhecimento? Se tudo nessa vida é passageiro. Se tudo nessa vida é passageiro, do que adianta? E nós não ganharmos a nossa salvação. Do que adianta fama? Se nós não temos o Senhor, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, querido? Que nessa noite nós possamos nos achegar ao Senhor e dizer a Ele quão lindo o nome dEle é. O nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que transforma. O nome que é maior que tudo, o nome que está sobre todo o nome. O nome daquele que ressuscitou. O nome daquele que ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, e que nessa noite nós possamos entoar: Jesus, quão lindo esse nome é. Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. O céu para buscar, veio pra nos resgatar. O maior do meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, mas ressuscitaste, viver.
invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, e ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Maior que tudo ele é. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Esse cântico fala assim, ó. Deixou o céu para buscar. Querido, você tem noção de como é forte isso? Quando nessa canção fala assim, ó. Deixou o céu para buscar-nos. Um Deus se fez homem, deixou a glória, ele deixou de ser 100% Deus e ele veio ser 100% homem. Por minha causa e por sua causa. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Ele veio nos buscar, ele veio nos resgatar das garras do inimigo. Ele veio nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho da sua maravilhosa. Querido, quão precioso nós somos para o nosso Pai. Quão precioso nós somos para Deus. Você tem noção disso, de quão precioso você é para Jesus? Aqui todo mundo sabe, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu falo, que eu sou apaixonada por esse Jesus. Eu sou apaixonada por esse Jesus porque na minha cabeça, na minha vida não existe outra pessoa que poderia ter feito o que ele fez por nós naquela cruz, que ele fez por mim. Ele abriu mão da glória dele. Ele obedeceu o Pai. E ele veio nos resgatar. Por isso, queridos, ele é santo, 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 santo.
Por isso, queridos, o nosso Pai está no céu. Por isso, santificado seja o nome do nosso Pai. Que você possa entender que você é precioso para Jesus. Que houve sangue suficiente naquela cruz pela tua vida e pela minha vida. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade.
deixa o céu descer. Porque teu é o reino. Que a igreja nesse momento possa entoar que teu é o reino. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória. Você pode cantar ao Senhor Jesus. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Só a igreja. E que a bondade do Senhor possa nos seguir todos os dias das nossas vidas. Aleluia, obrigada, Deus. Nós somos gratos a Ti. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, eu me deitarei, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego te tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
Glória a Deus. Queria chamar o pastor Tess. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Irmãos, nesse momento nós estaremos agradecendo a Deus pela tua casa, pelo teu trabalho, pelos teus filhos, pela tua família, pelo pão que tem sido colocado em tua mesa. Porque nesse momento nós fazemos algo que a palavra do Senhor nos diz para trazermos à casa do tesouro nossos dízimos e nossas ofertas. Portanto, se você deseja ofertar ou dizimar, você tem toda a liberdade nesse momento. Vamos orar a Deus. Eu queria que você apresentasse a tua casa, o teu trabalho, a fonte de onde vem a tua renda. Ore a Deus, ao invés de você maldizer o teu patrão, não faça isso. Abençoe. A palavra do Senhor diz que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Se o teu patrão for bem, você também terá crescimento profissional, crescimento de salário e assim por diante. Vamos orar a Deus, vamos entregar nas mãos do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer por cada família aqui representada, por cada fonte de renda, meu Deus, que aqui nesse lugar o Senhor tem abençoado com trabalho,
com retorno financeiro para estas famílias. Nós te damos graças, louvor e honra pelo que o Senhor tem feito até aqui em nossas vidas, pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, meu Deus amado, que o Senhor venha abençoar todos os dízimos que foram colocados nesse gasofilácio, pelas ofertas que serão colocadas aqui, que é para a manutenção da obra que o Senhor tem, Senhor, aberto neste lugar. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E até hoje o Senhor tem honrado a tua palavra aqui neste lugar. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você tiver o seu dízimo, a sua oferta, você tem toda a liberdade de estar trazendo neste momento. Eu queria, enquanto os irmãos estão trazendo dízimos de oferta, eu queria fazer algo que nós sempre fazíamos, praticamente em todo culto. E nesses dias em que a gente está vivendo, nós temos visto a necessidade de voltar a esta prática, que é orar pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes e pelas nossas crianças. Amém? É tão importante isso, amados. É tão importante, e uma coisa que eu quero que os pais que estão aqui nesta noite, que tenha a liberdade de apresentar a vida do teu filho, da tua filha, dos teus filhos, se você tiver mais de um filho, por aquilo que Deus te deu, para que você tivesse a responsabilidade de ensinar o caminho que eles devem andar, que eles devem seguir. Amém? Então eu peço que os pais que estão aqui nesta noite, que orem por esses adolescentes, pelas crianças também. Eu queria que trouxesse as crianças e os adolescentes aqui à frente, por favor. Nós estaremos, a igreja toda estará orando por vocês. Quem tiver criança muito pequena, pode trazer no colo mesmo, não tem problema. Amém? Pode ficar, volte-se para a igreja. E você que está aí, pai, mãe, que tem filhos, e que mesmo que não esteja aqui, mas lembre-se do teu filho. E uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer é pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ensinar o meu filho no caminho do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá, por favor. É o momento da igreja interceder. Você agora é um intercessor. Você vai orar a Deus por esse grupo tão importante para a igreja, é o futuro da igreja do Senhor Jesus. Orem, amados. Orem no nome de Jesus. Apresente a Deus essas crianças, adolescentes e jovens que estão aqui. Que o Senhor tome em tuas mãos poderosas e venha ouvir o nosso clamor nesta noite e abençoar cada um deles, trazendo paz, alegria aos corações desses adolescentes e crianças. Pela vida desses jovens, Senhor, tome em tuas mãos poderosas. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada criança que está aqui diante da igreja nesta noite. Que o Senhor venha, meu Pai, guardá-los do mal. Guarde, Senhor, o caminhar desses adolescentes e crianças nesses dias tão terríveis que nós vivemos. Que a bênção e a graça do Senhor possa tocar o coração dos pais e que eles arrumem tempo para orar pelos seus filhos, que eles arrumem tempo para ministrar a Tua palavra ao coração dos seus filhos e que eles jamais, meu Pai, venham se esquecer disso, porque é tão importante, meu Pai, para que uma família seja firmada na Tua palavra. Que toda esta família
esteja, meu Deus, orando, buscando a tua paz. Nós oramos, Pai, e entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, certos que o Senhor ouve a nossa oração, não porque sejamos merecedores, mas é pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, que nós invocamos o teu nome e oramos a ti em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém, amém, amém. Vocês podem voltar para os seus lugares. Eu queria chamar o pastor Wellington, que vai estar trazendo a palavra. Cumprimento a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres e contentes pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Somos totalmente agradecidos a Ele, porque a bondade e a misericórdia dele tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 16. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16 até o versículo 29, amém? Você que se encontrou, coloque-se de pé. Se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém que se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vai, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se muito triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse ao discípulo: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Não, nós deixemos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas essas coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Repete comigo a palavra assim, ó: 100 vezes mais e a vida eterna. Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Eu não sei, Senhor, como todos que aqui estão entrou. Eu não conheço o coração, eu não conheço. O único que é onipresente, onisciente e tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa falar ao coração deles da mesma forma, ou mais intenso ainda, do que como o Senhor falou ao meu coração.
Que esta palavra, Senhor Deus, ó Pai, possa dar direcionamento. Que essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, possa dar sabedoria, possa dar autoridade, acima de tudo, possa dar a vida eterna, Senhor, para aqueles a quem o ouvem. Que o Senhor, ó Pai, possa instruí-los mediante aquilo que o Senhor tem direcionado para nós nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento? Amados, eu peço perdão pela minha voz um pouco falha, né? Há 2 semanas estamos na luta aí contra uma dor na garganta, mas o Senhor tem dado vitória. Amados, estamos diante de um texto que é riquíssimo em conteúdo. Às vezes você não conseguiu extrair dele o que realmente esse texto explica para nós. Porque é um texto simples, é uma passagem muito rápida, mas é um dos textos da qual eu amo ler, porque é alguém encontrando com o Senhor Jesus. Aleluia. E quando alguém encontra com o Senhor Jesus, algo tem que mudar. Aleluia. Eu amo ler esse texto, e textos assim, de alguém que encontra com o Senhor Jesus. Eu amo passagens dessa forma, de alguém que encontra com o Senhor Jesus, porque Jesus sempre tem algo a oferecer. Independente da situação, independente da forma que a pessoa chega até Jesus, o Senhor Jesus tem algo para oferecer para ela. Aleluia. E esse texto ele é riquíssimo, apesar de ele não dar nome à pessoa a qual vai ao encontro do Senhor Jesus, por isso o título é O Jovem Rico. Apesar desse texto não dar nome, nós vemos que esse jovem, ele era alguém que era religioso, era alguém que conhecia a Torá, era alguém que tinha um caminhar, vamos dizer assim, era crente, era evangélico. Nós vemos dentro desse texto isso, e isso traz para dentro de nós algumas preocupações, sabendo que alguém dessa forma, alguém dessa maneira, alguém com esse, vamos dizer assim, com esse perfil, conhecendo a palavra, conhecendo as escrituras ou a Torá na época, porque era um jovem judeu que seguia os mandamentos do Senhor, que seguia as regras do Senhor, que seguia aquilo que o Senhor falara ao coração dele, ou falara a todo o povo. Quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele tem uma preocupação. Ele tinha guardado, observado tudo, mas quando ele vê, ele enxerga em Jesus algo diferente, algo que ele ainda não tinha encontrado, ele tinha uma preocupação. Que preocupação é essa, pastor Wes? Ele chega diante do Senhor e pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para me alcançar a salvação? Quando eu li isso, eu fiquei me perguntando: será que eu me pergunto essa pergunta todos os dias? Será que eu me preocupo todas as vezes? Eu me perguntei, eu faço essa pergunta, eu faço para cada um que está aqui nessa noite, para você que está acompanhando na live. Você se preocupa em ser salvo? Você se preocupa em buscar a salvação ou a santidade, a qual a palavra do Senhor diz que sem a qual ninguém verá o Senhor? Quando eu observei isso nesse jovem, eu falei assim: será que eu, pastor Ué, estou me preocupando em ser salvo? Porque aquele jovem chegou diante de Jesus, ele poderia perguntar muitas coisas, sim ou não? Muitas coisas. Mas a única pergunta que talvez entediava ele, a única pergunta que talvez tirava ele do sossego, era: será que eu sou salvo? Será que eu tenho alcançado a salvação? Será que eu tenho, será que todos os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas reações,
é digno de quem é salvo? Você não precisa responder, eu vou perguntar, você apenas reflete. Eu estou aqui nessa noite, aleluia, para confrontar você, através da palavra do Senhor. Eu estou aqui nessa noite, através da palavra do Senhor, para confrontar, para você parar e pensar assim, será que as minhas atitudes, mediante a uma ação ou alguma reação de alguém, lá no meu trabalho, tem sido a atitude de alguém que é salvo? Amados, essa palavra falou comigo há quase um mês atrás. Sobre o Espírito Santo. Sobre se nós tínhamos ele ou se nós tínhamos deixado ele ir embora. Sobre a chama do Espírito. E eu estava sentado ali no cantinho e o Espírito Santo falou comigo poderosamente. Mediante a salvação, mediante a estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. E quando ele trouxe esse texto, eu fui meditar, fui ler, fui orar, fui ouvir áudio, fui ouvir pregações, e quanto mais eu ouvia falar desse texto, mais o Espírito Santo me perguntar sobre salvação. Aquele jovem chegou diante de Jesus com uma única preocupação: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para buscar a vida eterna? A resposta de Jesus foi sobre obedecer os mandamentos. A resposta do Senhor Jesus foi sobre ele seguir alguns passos. E o que chamou a minha atenção, o que ficou mais cativado dentro do meu coração, foi a resposta daquele jovem para o Senhor Jesus. Entenda por que eu vou te explicar o porquê. Porque Jesus estava falando com um jovem. Não era com alguém de mais idade, não era com alguém com experiência, alguém já maduro, alguém que já estava numa fase da sua vida que tinha mais concentração, alguém que estava numa fase da sua vida que não se desviava o foco por qualquer coisa. Jesus estava falando com um jovem. E aqui alguns sim, alguns não, já passaram por essa fase, por esse tempo. E o jovem hoje em dia, ele vive com os nervos à flor da pele. Digo hoje em dia, mas na nossa época também era assim. Topava qualquer coisa. Tudo que vinha na cabeça, ele pensava e já queria fazer, já queria agir. A fase da juventude é essa. E Jesus estava falando com um jovem que estava nessa fase. A resposta dele poderia ser assim: ah não, eu tenho muito mais para curtir, eu tinha muito mais o que fazer. Não é essa muitas vezes a resposta que nós damos para o Senhor? Eu falo: guarda os mandamentos, guarda todos os mandamentos. Obedece pai e mãe. Não rouba, não furta. Ama o próximo como a si mesmo. Aquele jovem poderia chegar diante do Senhor Jesus e falar: ah, Jesus, eu tenho tanta coisa para me fazer que não vai dar tempo para mim pensar nessas coisas. Eu tenho que curtir a minha vida ainda enquanto eu sou novo, enquanto eu tenho vigor. E isso, a palavra do Senhor fala isso. Enquanto você é jovem, enquanto você tem vigor, enquanto você tem energia, gaste-a, mas aos pés do Senhor Jesus. Gaste-a honrando aquele, aleluia, que é o teu Criador. Jesus, ele não nos restringe de nada. Jesus, ele não fala assim: ó, não vai, não faz isso, não faz aquilo. Não, Jesus, pelo contrário, ele manda e fala assim: vai e faz, mas que isso honre e glorifique o meu nome. Não escandalize.
Então, se você tem vontade de pular, de correr, de adorar o Senhor de qualquer forma ou de qualquer maneira, faça, mas adore ao Senhor, aleluia. Não se preocupe, apenas engrandeça o nome do Senhor. Por favor, entenda, eu não estou pregando aqui libertinagem. Não estou pregando aqui para você fazer o que você bem entende. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas são lícitas para nós fazermos, mas nem todas elas convém fazer. É preciso você colocar numa balança e medir e pesar. Eu posso fazer isso? Posso, mas isso vai glorificar o Senhor, isso vai exaltar o nome do Senhor, isso vai honrar a igreja a qual eu congrego, isso vai desonrar o pastor, isso vai desonrar o líder do jovem, o líder das crianças. Pense, pare e pense, o Senhor te deu essa liberdade, nós somos livres, mas nós temos responsabilidades. Que responsabilidade é essa, pastor? É levar o nome de Cristo por toda a nação. É ser um representante de Cristo. Eu lembro quando eu me converti, o pregador falava assim, tudo que você for fazer, pergunte, será que Jesus fazia isso? Dessa forma ou dessa maneira? E às vezes a gente não entende quando ele dizia isso. Mas ele dizia, falando assim, você representa Jesus. Aleluia. Você é um representante do Senhor Jesus aqui na terra. Então não faça nada que Jesus não faria. E faça tudo aquilo que Jesus faria. Seja justo, seja fiel, seja verdadeiro. Honre com seus compromissos, com a sua palavra. Seja fiel, aleluia. E aquele jovem, quando chega diante de Jesus, eu disse que me surpreendeu a resposta dele. Porque ele poderia dar todas as respostas, mas ele olha e fala assim, mestre. Quando ele diz mestre, ele reconhece em Jesus a autoridade. Ele diz assim, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Algumas versões falam desde a minha meninice. Desde quando eu era criança, eu tenho observado isso e cumprido. Desde quando eu era menino, desde quando eu era moço, eu tenho observado isso. Eu tenho cumprido todas essas coisas. Então nós estamos aqui diante de alguém, ou de um rapaz, que certamente conhece a Deus. Estamos diante de alguém, de um texto, de um rapaz que certamente conhecia as características do Messias. Certamente conhecia as características de alguém a qual ele poderia esperar alguma coisa. Alguém que ele poderia depositar a sua confiança. Alguém que ele poderia olhar e falar assim, eu quero seguir a esse Jesus, aleluia. Mas aí eu começo a fazer outra pergunta e a fazer outro confronto com você nessa noite. Como que alguém assim, que é religioso, que guarda os mandamentos, que desde a meninice se desvia de fazer coisas erradas, não tem a certeza da salvação? Como que alguém que, vamos trazer para os dias de hoje, para você entender melhor, está na igreja quarta e domingo. Quarta, sábado e domingo. Está dentro dos projetos da igreja, está participando dos projetos da igreja. Está envolvido 100%, se não 100, 90, 80, 50%. E ainda não tem certeza da sua salvação. E ainda não tem certeza de que é realmente isso que vai preencher o vazio que há dentro do coração dela. Ainda não tem certeza de que realmente é isso que pode transformar a vida dela e pode dar a ela a vida eterna. Porque não sei você, mas eu sirvo a Cristo com um único intuito: ser salvo e morar com Ele no céu. Todas as outras coisas que eu faço, consequentemente, são consequências disso, desse objetivo maior, que é
ir morar no céu. Quer ir ter com o Senhor Jesus. É vê-lo face a face. Aleluia. Como que alguém assim, dessa forma, não tem certeza de ser salvo? Como que alguém dessa forma tem dúvida dentro do coração dele? Será que isso é de Deus? Será que se eu fizer isso vai agradar ao Senhor? Será que se eu tiver a oportunidade eu vou conseguir fazer isso? Será? Aquele jovem, talvez, a Bíblia não relata o resto, mas eu posso imaginar. Talvez quando ele ouviu falar de Jesus nas redondezas, a dúvida que havia no coração dele da salvação, ele falou, tá aí, eu vou tirar com ele. Porque eu tenho servido nas sinagogas, eu tenho sido um bom patrão, eu tenho sido um bom empresário, eu tenho sido um bom filho, um bom pai, um bom servo. Mas eu ainda tenho essa dúvida. Eu ainda tenho isso. E quando ele chega diante de Jesus, ele faz essa pergunta. Eu me perguntei, como que alguém dessa forma não tem certeza de ser salvo? Mesmo nós ouvindo que a volta de Jesus está próxima, mesmo nós vendo os sinais, mesmo nós vendo todos os acontecimentos ao redor do mundo, porque hoje em dia, graças à tecnologia, aconteceu lá do outro lado do mundo, nós já temos a notícia na palma da nossa mão. Isso é para que nós ficarmos atentos e espertos para a volta do Senhor Jesus. E quando eu me perguntei isso, eu comecei a entender que o pior perdido, vamos dizer assim, é aquele que está dentro da igreja, mas está longe do Senhor. A pior pessoa é aquela que está dentro da igreja, é um religioso, vamos dizer assim, mas o seu coração está longe do Senhor. Você vê ele alegre, você vê ele contente, você vê ele feliz, mas ele não tem a certeza se ele é salvo ou se ele não é salvo. E eu vou além, ele não tem certeza de que o momento, de que a situação a qual ele está passando, é Deus que tem permitido ele passar. Ele não tem certeza de que é Deus que está no controle da vida dele. E eu digo que esse é o pior perdido, é o pior desinformado, ou é a pior pessoa. Mas não digo de pior no sentido de ruim, não. Digo no sentido de posição. Porque a Bíblia fala que é miserável. A Bíblia fala que ele não reconhece que ele tem um tesouro, não reconhece que ele tem uma riqueza, não reconhece que ele tem o Senhor Jesus. O pior perdido dentro da igreja é aquele que é frequente, mas ele não tem intimidade, mas ele não anda com Deus. É apenas um momento, é apenas passageiro, é algo de dentro da igreja, é algo de dentro dos cultos, é algo de dentro, quando se reúnem para orar. Ele não anda com o Senhor Jesus. Ele é obediente, ele é consciente de tudo aquilo que ele tem que fazer. Mas dentro do coração dele, falta intimidade com o Senhor. Dentro do coração dele falta relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não é consciência, é sentimento. Relacionamento com Deus não é, eu tenho que sentir, não. É você ir buscando a presença dele, até você sentir ele. É uma busca
constante. Constante. Porque nós somos carne. A nossa estrutura não é para estarmos ligados com Deus. A nossa estrutura. Tanto é que você sabe do plano da salvação que isso foi perdido quando houve o primeiro pecado. É por isso que eu te digo, a relação do homem e Deus, que era aquele sentimento de relação, foi perdido no jardim do Éden. Só para você entender, quando Jesus desceu ao virar do dia, ou ao amanhecer do dia, ele pergunta a Adão, aonde você está? Ali o homem começou a se afastar do Senhor. O pecado que entrou no mundo começou a afastar o homem de Deus. Então eu trago uma notícia para você que talvez você ainda não entendeu. O homem em si, por ter caído, por ter decaído, por ter errado, por ter pecado, por ter aberto essa oportunidade, ele nunca vai sentir o desejo de sempre estar na presença do Senhor. Ele tem que buscar, ele tem que buscar, ele tem que buscar, ele tem que buscar, ele tem que lutar contra a carne dele. Paulo diz isso, é uma luta constante entre a minha carne e o meu espírito. A minha carne, ela só quer coisas que me agradam. Mas o meu espírito, ele só quer a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne. É por isso que há um vazio ainda dentro da sua vida, dentro do seu coração. Por isso que você cresceu profissionalmente. Por isso que você cresceu matrimonialmente. Você é pai de família, você é mãe de família, você tem uma casa, você tem uma empresa, mas ainda falta algo dentro do seu coração. Esse algo chama-se Espírito Santo de Deus. E você só tem Ele quando você busca Ele incessantemente. Aquele menino, esse jovem, ele buscava algo para encher esse vazio. E quando ele encontra Jesus, ele fala: eu tenho feito todas as coisas, o que me falta ainda? Jesus olha para ele e fala assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. Então você vem e me segue. Jesus convida ele para andar com ele. Jesus convida ele e fala assim: vem e segue-me. Aleluia. Esse convite ele é feito para mim e para você todos os dias. Jesus olha para mim e para você todos os dias e fala assim: vem e segue-me. Não é somente quando nós estamos no culto, quando nós estamos reunidos, não. Todos os dias. Eu vou além, quando você acorda, o Senhor olha para você e fala assim: vem e segue-me. Anda comigo. Quando eu ouvia os pregadores falando assim: anda com Deus, eu me perguntava: como que eu vou andar com Deus? Então eu fui buscar, eu fui pesquisar, eu fui ler dentro da palavra. Eu trouxe algumas características de andar com Deus. Quer dizer, nós termos intimidade com Ele. Quer dizer, nós conversarmos com Ele em oração. Quer dizer que nós vamos falar com Ele, nós vamos ouvir Ele falar conosco através da palavra. Intimidade, relacionamento. Sabe uma coisa que me chama a atenção quanto a essa palavra intimidade? Quando você tem intimidade com alguém, apenas de alguém olhar para você, de sussurrar. Você nem entende o que ela falou verbalmente, mas você já sabe o que ela quis dizer. Aleluia. O Senhor te convida, vem ter intimidade comigo. Quando alguém falava assim: anda com Deus, além de ter intimidade, quer dizer assim:
obediência. Obediência é viver de acordo com a vontade de Deus, confiando com o que Ele tem. Aleluia. É muito melhor com o que nós podemos conseguir. Intimidade, obediência, confiança em Deus. Entregar tudo a Ele. As nossas preocupações, os nossos medos, os nossos planos, os nossos projetos. Entregar diante dEle. Sabendo que Ele vai guiar os nossos passos. Aleluia. Confiança em Deus. Andar com Deus é ser transformado. Ser moldado pelo Espírito Santo. Para ter, sabe o quê? O caráter de Cristo em nós. Para as pessoas olharem para você e falar assim: você é diferente, você tem algo diferente. Para as pessoas olharem para você e talvez não falem para você, mas fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, para a sua amiga: ó, tem alguma coisa diferente em fulano. Eu não sei o que é. Isso é o caráter de Cristo. E eu trago também algumas atitudes de como andar com Cristo no dia a dia. A primeira coisa é você começar o dia com Ele. Abre os seus olhos e já convida: Senhor, vem passar o dia comigo. Aleluia. Seja sincero. Fala: Senhor, ó, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou do Estopim Culto, ou o Senhor sabe que às vezes eu sou meio preguiçoso, mas vem passar o dia comigo. Tem um livro que o título dele é assim: Bom Dia, Espírito Santo. E esse livro conta uma história muito linda de alguém que todas as manhãs convidava o Espírito Santo para passar o dia com ele. Aleluia. Eu quero te convidar a ter essa experiência com o Espírito Santo. Quero te convidar. Ah, pastor, eu acordei atrasado. Esquece o atrasado. Dobra o seu joelho, ou se você não pode dobrar o joelho, convida o Espírito Santo para passar o dia com você. As primeiras experiências, eu vou falar que não é muito agradáveis. Porque você vai ser testado de todas as formas. As primeiras experiências, você vai ver que é como um ditado popular que dizem por aí: quanto mais a gente busca, parece que pior fica. Mas a partir do momento que você entende que o Espírito Santo está do seu lado, para passar o dia com você, seja ele bom, seja ele mais ou menos, ou seja ele ruim, aleluia, você vai sentir uma paz dentro do seu coração. Você vai sentir uma paz interior que parece que o mundo vai estar desabando, mas você vai estar protegido, aleluia, bem guardado pela presença do Espírito Santo. Parece que o mundo está em curto-circuito, mas você está ali, ó, protegido por Deus, aleluia. A segunda coisa é confiar nele em meio a situações. Mesmo que as situações sejam diferentes, você deixar de reclamar e olhar para ele e dizer assim: Senhor, me ajuda com isso. Me ajuda a resolver essa situação. Me ajuda, Senhor, a resolver isso. Eu não estou conseguindo, não estou conseguindo nem pensar, nem agir, nem nada. Me ajuda. Me ajuda. A outra forma de você andar com Cristo no seu dia a dia é você colocar em prática os valores dele. É você refletir aquilo que você tem aprendido. É você refletir o Jesus que você conhece, aonde você estiver. É as pessoas olharem para você
e enxergarem Jesus em você. Isso é andar com Jesus no dia a dia. É você falar com Ele durante todo o dia. É você orar. Não uma oração formal, não algo assim religioso, corriqueiro, não. É você reconhecer que é a plenitude dele em todas as coisas, em todas as situações. É você olhar para a natureza, é você olhar para a tecnologia, é você olhar para as coisas e admirar a glória dele, o poder dele. Aleluia. É você ter consciência que Ele está contigo, independente de situação ou circunstâncias. É você terminar o seu dia com Ele. É antes de você dormir ou antes de você finalizar o seu dia, você agradecer por tudo que você passou desde a hora que você acordou. Fazer uma breve meditação. Falar: Senhor, eu passei por isso, por isso, por isso e por aquilo. Mas o Senhor esteve comigo em todo o tempo, em todo momento. Senhor, o meu dia não foi muito bom, mas o Senhor esteve comigo em todo o tempo, em todo momento. A sua bondade, a sua misericórdia me alcançou. Aleluia. Andar com Jesus no dia a dia é basicamente isso. É basicamente você se colocar diante da presença dele. Não é você deixar tudo e não fazer nada, não. É você convidar o Senhor: ó Jesus, vamos comigo. Ó Espírito Santo, vamos comigo. Eu preciso da tua presença. Eu preciso ter convicção de que tudo o que nós estamos fazendo envolve o Senhor Jesus Cristo. Glorifica Ele, bendiz o nome santo dEle, exalta Ele. Aquele jovem, quando chegou diante do Senhor Jesus, ele tinha uma coisa dentro da cabeça dele, que é totalmente diferente daquilo que o Senhor pede para nós. Ele tinha convicção de que ele estava seguindo a Jesus. Ele tinha convicção de que ele estava fazendo as coisas certas. Mas o que o Senhor Jesus pede para nós é algo muito mais do que apenas ser convicto. É nós sermos convertidos a Ele. Convicção vem da mente. Você faz tudo que é dito na igreja. Você age como um profissional, vamos dizer assim. Mas quando nós somos convertidos ao Senhor Jesus, nós andamos por fé, não por razão. Nós andamos por sentimento, aleluia. Nós sentimos aquilo que nós devemos fazer. Aquele jovem, ele era convicto. Ele tinha uma mente de que ele estava andando certo, mas o coração dele estava longe do Senhor. Quando Jesus falou: ó, vai, vende tudo, dá aos pobres, a Bíblia fala que ele virou-se e se entristeceu. Ele ficou triste, porque ele estava convicto do que ele queria, seguir Jesus daquela forma e daquela maneira. Quando Jesus falou para ele: ó, uma coisa te falta. Imagina, os mandamentos eram 10, faltava apenas uma coisa. Era a única coisa que estava prendendo o coração dele. Era a única coisa que estava aprisionando aquele jovem. Estava tomando o lugar do Senhor Jesus no coração dele. Entenda isso, meu amado. O chamado de Jesus para a nossa vida é um chamado radical. Jesus nunca vai falar assim: ó, faz isso, isso,
Isso aqui você não precisa fazer, não. O chamado de Jesus para a nossa vida é um chamado totalmente radical. Jesus, Ele quer ocupar toda a nossa vida. Jesus, Ele quer ser o Senhor de toda a nossa vida. Senhor, Ele quer administrar toda a nossa vida. A nossa vida profissional, a nossa vida material, a nossa vida conjugal, não é somente a nossa vida espiritual. Entenda isso. Jesus, Ele nos chama e fala assim, ó, vem por completo, aleluia. Eu quero ser o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. Eu quero ser o seu rei, o seu dono. Um chamado para nós abrirmos mão de tudo. Aquele jovem, quando ele chegou diante de Jesus, Jesus apenas condenou uma coisa, que estava tomando o lugar de Jesus na vida dele, que estava tomando todo o coração dele. Por isso que Jesus, Ele nos pede rendição total a Ele. Ele te pede assim, ó, tudo que você vai fazer, venha a mim primeiro. Aleluia. Eu ouvi uma frase há muito tempo, e essa frase ela ecoa ao meu coração até hoje. Ela diz assim, ó, se você não ora por aquilo que você vai fazer, você vai ter que orar pelos resultados que são ruins. Se você não busca a Deus, não consulta a Deus, para você conseguir algo que vai dar certo lá na frente, mais tarde você vai ter que orar para Deus consertar as coisas. E eu entendi que uma hora ou outra nós vamos ter que orar, mas a oração para consertar a situação, ela é muito mais difícil, muito mais complicada do que a oração para nós andarmos segundo a vontade do Senhor. Quando aquele jovem saiu triste porque ele não conseguiu abrir mão daquilo que estava tomando conta do coração dele. O coração dele estava apegado a riquezas. E quando o coração da gente é apegado a alguma coisa, olha o que Jesus ofereceu para ele, ó. Versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Antes de Jesus convidar ele para andar com ele, Jesus falou para ele, ó, vamos trocar. Vamos trocar. Venha ter um tesouro no céu. E lá abre mão desse tesouro aqui na terra. Aquele jovem não quis trocar. Não quis trocar o que ele tinha por aquilo que Jesus tinha oferecido para ele. Aquele jovem não quis abrir mão das suas riquezas. Jesus falou para ele: o maior tesouro é estar comigo no céu, na eternidade. O maior tesouro é você andar comigo. E a Bíblia ela enfatiza bem que aquele jovem se entristeceu porque ele tinha muitos bens, muitas fazendas. Mas Jesus tinha oferecido para ele muito mais daquilo que ele tinha, que é um tesouro no céu, aleluia. Aquele jovem não quis trocar, ou melhor, ele trocou aquilo que era eterno por aquilo que é passageiro. Aquele jovem tinha conseguido muitas riquezas, muitos bens, mas quando foi oferecido algo que era eterno para ele, ele não quis abrir mão, ele não quis trocar, aleluia.
O mundo hoje em dia nos oferece muitas coisas. Mas Jesus ofereceu para mim e oferece para você nessa noite um tesouro no céu. Aleluia. A decisão ela é sua, a decisão ela é minha, a decisão foi desse jovem. Será que eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu tenho aqui na terra para conseguir um tesouro no céu? Será que eu estou disposto a abrir mão e ouvir o chamado de Jesus: vem e segue-me? Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos fazer uma aplicação pessoal nesse texto. Se fosse você que tivesse encontrado com Jesus, ou melhor, vamos conjecturar da melhor forma. Nós encontramos com o Senhor Jesus aqui nessa noite. Nós chegamos diante dele e falamos assim: Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus fala assim: ó, guarda os mandamentos. E você responde: isso eu tenho feito. Aí ele olha para você e fala assim: ainda te falta uma coisa. O que seria essa coisa? Pense nisso. Se Jesus chegasse para você e falasse assim: ó, te falta uma coisa para você ganhar um tesouro no céu. Aleluia. A pergunta daquele jovem no começo, a preocupação dele, melhor dizendo, era: Senhor, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Jesus fala para ele: te falta apenas uma coisa. Se você fosse confrontado nessa noite, fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter certeza da minha salvação? Jesus falasse para você: ó, te falta uma coisa. O que seria? Um pecado que é oculto, ninguém sabe que você pratica ele, mas ele te dá prazer na carne. Um apego material, que você não abre mão por nada, você arruma briga com todo mundo por causa disso. Ou talvez seja apenas uma área da sua vida que você fala assim: Senhor, eu te entrego tudo, menos isso deixa que eu cuido. Te falta apenas uma coisa. Feche seus olhos. Eu quero que você ore no sentido de reconhecimento do que falta para você entregar para o Senhor Jesus. Eu quero que você ore e fale assim: Senhor, me falta apenas uma coisa, ou duas, ou três, ou quatro, não sei. Mas o Senhor diz assim: ó, para você, vamos trocar isso por um tesouro no céu, aleluia. Vamos trocar isso pela vida eterna. Vamos trocar isso pela salvação, aleluia. Talvez isso tenha até te dado um prazer carnal. Talvez isso até tenha te dado um lucro financeiro. Preste atenção, é o Espírito Santo falando com você. Talvez isso até tenha te colocado num patamar que as pessoas olham e falam assim: ó, ele é bom, realmente ele é fera. Mas o convite de Jesus para você nessa noite, ó,
Vamos trocar isso por um tesouro no céu. Aleluia. Vamos trocar isso por um tesouro no céu. Eu quero te dar a salvação eterna. Aleluia. Eu ouvi uma vez um pregador contando uma história. Lá na África, um menino, o pastor estava pregando, e o menininho veio assim, sem camisa, descalço, só com um shortinho, todo sujo. Chamou o pastor e falou: seu pastor, deixa eu cantar. Aí o pastor falou para ele: ó, vai lá na sua casa, põe um chinelinho, ou um tênis, põe uma camisetinha e vem. O menininho saiu correndo. Quando ele voltou do mesmo jeito, não trocou nada. Chegou lá na frente e falou: pastor, deixa eu cantar. O pastor falou para ele: vai lá, troca. O menino saiu, foi até na porta e voltou e falou assim: pastor, não tem jeito de eu trocar. Aí o pastor falou para ele: ó, irmãos, eu vou dar oportunidade para esse menino aqui. O menino pegou o microfone, começou a cantar assim, ó: Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Ele não tinha outra camisa, ele não tinha outra roupa, mas ele declarou: Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Sabe que você pode declarar que Jesus é tudo para você? Jesus não quer saber quanto dinheiro você tem no banco. Jesus não quer saber a sua posição, o seu status. Ele quer o seu coração, aleluia. Ele quer que você declare: Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Senhor, a tua palavra, ó Pai, nos direciona, ó Deus, a largarmos mão de tudo, aleluia, para termos um tesouro no céu. A tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, nos direciona, Senhor Deus, e os discípulos te questionou quanto a isso, dizendo assim: ó Senhor, nós te largamos tudo, o que será de nós, ou o que nós vamos ter em troca, aleluia. E o Senhor responde: ó, aquele que deixar casa, aleluia, aquele que deixar irmãos ou irmãs, aquele que deixar pai, aquele que deixar mãe, aquele que deixar filhos e aquele que deixar propriedades, por minha causa, aleluia, por minha causa, receberão nesta vida 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O Senhor nos convida a fazer uma troca, e nessa troca nós só saímos beneficiados. E nessa troca nós só saímos beneficiados. Ah, pastor, você não sabe o rombo que vai acontecer no meu orçamento. Deus te sustentará. Porque Ele diz que se você fizer isso por Ele, por amor a Ele, você vai receber 100 vezes mais. E por fim a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque Tu és fiel. E a Tua palavra nos sustenta e nos mantém diante de Ti. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos estar orando para nós encerrarmos. Pela Isabela Mota, pelo Caio Prado, que fez aniversário ontem, a Isa fez hoje, e para Cida Melo, que vai fazer no dia 26.
Nós vamos apresentar também em oração por cura a Eni Goulart, depressão, a Esther e a irmã Giselda, muita dor no braço. Amém? Vamos orar também agradecendo a visita, da Thalita, do Gilberto, da Cristina. Isso. Amém. Vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Duas Cristina e a Thalita. Ah, sim, Thalita, Gilberto e as duas Cristina. Lorena. Amém. Glória a Deus. Vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. As portas estão abertas para vocês adorar o Senhor conosco. Senhor, nós queremos, ó Pai, te apresentar os aniversariantes, ó Pai, dessa semana. A Isa, o Caio, a Cida. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, abençoá-los de uma forma que somente o Senhor pode. Pai, o homem físico, o pai, a mãe, o colega, o amigo, pode dar um presente, algo, Senhor Deus, ó Pai, que é passageiro. Mas o Senhor pode dar algo, Senhor, que é eterno. E nós te pedimos, Senhor Deus, ó Pai, surpreenda eles nesse novo ano. Que esse novo ano, Senhor Deus, ó Pai, seja um ano de muita colheita. Seja um novo ano, Senhor Deus, ó Pai, de vitórias, de bênção. Seja um ano de conquistas, para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Dê a eles vigor, saúde, ó Pai, para estarem na Tua presença. Senhor, nós apresentamos a Eni Goulart. Nós apresentamos a Esther. Nós apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, a irmã Giselda. Todos, Senhor Deus, ó Pai, precisam de um milagre na vida delas, ó Pai. De cura, Senhor Deus, ó Pai, cura de depressão. Cura, Senhor Deus, ó Pai, no braço. Cura, Senhor Deus, ó Pai, de alguma enfermidade. E nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. E nós te agradecemos, ó Pai, porque as orações que nós temos feito por cura, o Senhor tem alcançado e dado vitória. Pessoas, Senhor Deus, ó Pai, têm saído de hospitais. Pessoas, Senhor Deus, ó Pai, têm sido quadro médico revertido. Pessoas, Senhor Deus, ó Pai, têm laudos médicos revertidos, porque a Tua igreja tem orado, porque a Tua igreja tem clamado, e o Senhor tem estendido as Tuas mãos. Então continua, Senhor, fazendo os milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Terça-feira é o culto lá na casa da irmã Angélica. Amém? Se alguém for precisar de carona, envia lá no grupo lá, por favor. Nós vamos dar um jeito. Amém? 7h30 o culto lá. Daqui lá dá quanto tempo, irmã Angélica? Uns 10 minutos mais? Uns 15 minutinhos, então 7h15, 7 horas, manda lá no grupo da igreja que a gente faz um catado aí. Amém? Estenda suas mãos. Senhor, despede a Tua igreja, ó Pai, com o Teu amor, com o Teu poder e com a Tua graça. Dê a cada um que aqui está, Senhor, uma semana abençoada, Senhor. Uma semana de livramentos, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o trabalho deles, as mãos deles, Senhor Deus, ó Pai. Que tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, quanto eles colocarem as mãos, venham prosperar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão com a paz, dê um abraço a ele, em nome de Jesus.